Putin abriu uma nova frente na guerra. A Rússia já ataca há anos os depósitos ucranianos, terminais de encomendas e outras instalações logísticas. Agora, essa luta também ocorre dentro da retaguarda russa. A Ucrânia passou a atacar grandes centros logísticos comerciais na Rússia. A guerra atingiu o sistema nervoso da Rússia e da Ucrânia. Não são trincheiras nem postos de comando. São enormes galpões por onde passam pacotes, eletrônicos, medicamentos, peças de reposição e suprimentos para milhares de empresas. Se um desses nós falha, o problema não se limita ao local do ataque. Com o redirecionamento das encomendas, o transporte fica mais lento e outros armazéns recebem mais trabalho do que suportam, causando impactos a centenas de quilômetros. Em 18 de julho, drones ucranianos atingiram 2 complexos da empresa Wildberries. É o maior varejista online da Rússia. O primeiro armazém ficava em Kotovsk, na região de Tambov. O segundo em Elektrostal, perto de Moscou. Em Kotovsk, segundo as autoridades russas, 7 trabalhadores do turno da noite morreram e outros 25 ficaram feridos. Na região de Moscou, as autoridades relataram posteriormente uma morte e 61 feridos nos ataques que também atingiram o centro em Elektrostal. A própria Elektrostal mostra por que esses locais são tão importantes. É um complexo enorme. De acordo com os dados da empresa, tem aproximadamente 250 mil metros quadrados. No mesmo complexo também funciona um centro de dados com 7 mil servidores, ou seja, não é só mercadoria que fica nesse local. Lá estão os pedidos, dados de estoque, triagem automática e também um sistema que decide para onde tudo deve ser encaminhado. Quando um nó desses para de funcionar, a empresa não perde só o espaço de armazenamento. Ela perde o local por onde controla o movimento de grande parte dos seus produtos. Ficou claro pelo que a Wildberries fez após os ataques. Retirou temporariamente da venda os produtos dos 2 centros danificados. Permitiu que parceiros enviassem as entregas planejadas para outros depósitos. Ou seja, o incêndio em si atingiu 2 prédios. No entanto, a empresa teve que redirecionar pedidos, transporte e novas entregas em toda a rede. E isso custa tempo e dinheiro. A liderança ucraniana admitiu abertamente que essas instalações logísticas eram alvos deliberados. Volodymyr Zelensky afirmou que, por meio deles, a Rússia fornecia componentes sancionados para a produção de drones e dispositivos de navegação. No entanto, as evidências disponíveis publicamente ainda não mostram quais peças estavam nos depósitos. Também não sabemos em que quantidade estavam lá e para quem exatamente eram destinadas. Portanto, isso segue como afirmação ucraniana, sem confirmação independente ou fato comprovado. Há uma diferença importante aqui. Uma grande plataforma comercial pode vender mercadorias civis comuns. Também pode passar por ela eletrônicos que podem ser usados para vários fins. E soldados ou fornecedores militares também podem fazer compras lá. No entanto, isso por si só não prova que um determinado depósito realmente apoiou uma operação militar. Uma coisa é a empresa operar em uma economia de guerra. Outra coisa é se um determinado prédio se tornou um alvo militar. Um dia depois, grandes instalações logísticas também estavam em chamas na Ucrânia. O ataque russo atingiu 2 depósitos na região de Kiev. Juntos, tinham aproximadamente 100 mil metros quadrados. O incêndio foi combatido por mais de 200 socorristas e dezenas de equipamentos. Isso durou mais de um dia. As autoridades ucranianas não nomearam oficialmente a empresa. No entanto, a mídia e fontes abertas identificaram o local como o Complexo Logístico Amitel, no distrito de Bucha. No mesmo dia, a Rússia atacou 3 vezes o centro de triagem da Nova Pochta, perto de Kharkiv. O número de vítimas cresceu ao longo do dia. O balanço posterior apontou 4 mortos e 19 feridos. A empresa então ativou rotas alternativas e outros centros de triagem. Assim, tentou limitar o atraso nas entregas. O verdadeiro impacto do ataque não é medido apenas pelo tamanho do incêndio. O que importa também é se a rede consegue contornar o nó danificado. A Rússia não começou a atacar a logística privada ucraniana só agora. Terminais da Nova Posta e outros centros de distribuição vêm sendo atingidos repetidamente desde os primeiros anos da grande invasão. Em outubro de 2023, um ataque russo a um centro de distribuição postal perto de Kharkiv matou 6 pessoas. Em janeiro de 2026, outro ataque destruiu o terminal inovador da empresa e matou 4 funcionários.
Assim, julho não foi o início da campanha russa contra a logística ucraniana. Trouxe apenas a continuação dela. A novidade é que agora a Ucrânia faz o mesmo, e bem no interior da Rússia. Passou a atingir abertamente centros logísticos comerciais semelhantes. Kiev já não ataca apenas refinarias, aeroportos, depósitos de munição e fábricas de armamentos. Incluiu na lista de alvos também a infraestrutura de uma grande loja virtual. Assim, os ataques russos de longa data à logística ucraniana viraram uma luta mútua contra as redes de distribuição comercial dos dois países. Outro ataque à região de Moscou em 20 de julho indicou que não se tratava de apenas uma noite. Naquela ocasião, a Wildberries evacuou preventivamente o centro logístico no distrito de Podolsk. Mais tarde, retomou as operações. Isso ainda não prova uma campanha de longo prazo contra toda a empresa. No entanto, isso mostra que a logística comercial entrou para a lista de alvos abertamente nomeados dos ataques de longo alcance ucranianos. Um incêndio não vai parar a loja online russa, nem dois. O essencial é o que acontece se ataques semelhantes se repetirem em vários lugares e vierem mais rápido do que a rede consegue substituir. Por que desperdiçar um drone de longo alcance em um galpão com bens de consumo, em vez de bases militares ou fábricas? A resposta é simples. Grandes centros logísticos são baseados na concentração. Uma fábrica geralmente produz uma gama limitada de produtos, mas um grande depósito conecta milhares de fornecedores, vendedores, transportadoras e clientes. Quando você o elimina, o dano não para nas paredes do prédio. Ele começa a se espalhar por toda a rede. Imagine um pequeno vendedor que guarda quase todo o seu estoque em um centro de distribuição. A plataforma recebe a mercadoria dele, registra, armazena e, após o pedido, envia ao cliente. Depois, o depósito pega fogo. O vendedor pode perder tanto o estoque quanto a renda. O cliente espera o reembolso. O transportador muda a rota. Outro depósito precisa receber mais pacotes do que foi projetado para suportar. Um único ataque pode criar problemas para pessoas e empresas que estão a centenas de quilômetros de distância. Além disso, um depósito moderno vai além de um galpão com prateleiras. Inclui linhas de triagem, esteiras, scanners, servidores, estações de carregamento e software. Esse sistema decide para onde cada pacote deve ir. O prédio pode ser adaptado ou construído do zero. Equipamentos especializados e sistemas de informação são essenciais, mas uma operação estabelecida não é substituída rapidamente. A empresa pode redirecionar encomendas. Ela paga por isso com rotas mais longas, menor capacidade e custos mais altos. E um ataque à logística pode criar um problema militar mesmo sem destruir um único produto militar. O Estado começará a proteger armazéns, terminais e parques industriais. Ele precisa deslocar radares, bloqueadores, defesa antiaérea, bombeiros e capacidades de reparo para esses locais. Cada uma dessas instalações então compete pelos mesmos recursos que uma refinaria, aeroporto ou fábrica. O inimigo desperdiça pessoal e equipamentos também em locais onde não há combate direto. Para a Rússia, esse problema é especialmente incômodo devido ao seu tamanho. Centros de distribuição foram criados para abastecer rapidamente regiões inteiras. Ao mesmo tempo, eles são fixos, conhecidos e difíceis de mover. A Ucrânia não precisa parar toda a plataforma Wildberries. Basta forçá-la, com ataques repetidos, a dividir os estoques, mudar as rotas, interromper as operações durante os alertas e investir em proteção. Cada um desses passos reduz a vantagem que um grande sistema centralizado originalmente trazia. A empresa pode dividir os estoques entre vários depósitos menores. Mas isso torna tudo mais caro. Ela precisa de mais prédios, mais funcionários, mais veículos e mais conexões de informação. O mesmo vale para o Estado. Uma rede dispersa resiste a mais ataques. No entanto, ela é mais cara e menor, menos eficiente. Em tempos de paz, a centralização é vantajosa porque reduz os custos. Na guerra, essa concentração vira fraqueza facilmente identificada pelo inimigo no mapa. A Ucrânia enfrenta o mesmo princípio, mas em condições muito mais difíceis, já que seu território é menor. Os mísseis russos são mais destrutivos e os ataques ocorrem com mais frequência. Por isso, empresas de logística estabelecem rotas de contingência, instalam geradores, terminais de reserva e procedimentos para interrupções. Ao redirecionar encomendas após o ataque,
A nova aposta não evitou que danos fossem causados. Isso significou que a empresa já considera a destruição da própria infraestrutura como um risco operacional real. Assim, um grande incêndio não vai parar o abastecimento do país. Redes extensas possuem vários depósitos, capacidades de reserva e a possibilidade de alterar o transporte. O verdadeiro efeito estratégico só ocorre quando os ataques atingem pontos importantes mais rápido do que o sistema consegue substituí-los. Por isso, o mais importante não é a área do galpão queimado. O essencial é a diferença entre a velocidade da destruição e da recuperação. Para saber se os ataques isolados estão se tornando uma estratégia eficaz, não basta ver imagens dos incêndios. É preciso monitorar quanto tempo os centros ficam inoperantes. Quantas remessas precisam ser redirecionadas, se os atrasos começam a se acumular e se as empresas aceleram a distribuição de estoques entre vários locais. Só esses dados vão mostrar se o ataque causou principalmente um grande e visível dano ou se realmente reduziu a eficiência de toda a rede. Por enquanto, temos uma prova convincente da vulnerabilidade dos nós logísticos. Não temos provas de que o abastecimento russo ou ucraniano tenha sido paralisado. Por fim, há uma questão legal. Um armazém privado não se torna um alvo militar só porque mercadorias passam por ele. O que importa é o uso específico dele. De acordo com o direito humanitário internacional, só é permitido atacar objetos que realmente contribuem para atividades militares e cuja destruição naquele momento trará alguma vantagem militar. Mesmo assim, o atacante deve considerar os danos à população civil e tomar medidas viáveis para limitá-los. Por isso, no caso da Wildberries, permanece uma questão essencial sem resposta. Que provas a Ucrânia tinha sobre o uso militar dos centros atingidos? O público ainda não as viu. Nos ataques russos a depósitos ucranianos, uma afirmação geral de que se trata de logística não é suficiente. Cada alvo deve ser avaliado de acordo com sua real finalidade e com as informações que o atacante possuía no momento do ataque. Não pelo rótulo de um lado ou do outro. Putin abriu essa frente já quando a Rússia começou a destruir sistematicamente os depósitos e centros de triagem de encomendas da Ucrânia. Agora, porém, a mesma luta voltou profundamente para dentro da Rússia. Tornou-se mútua e aberta. A Rússia ataca a logística ucraniana. A Ucrânia também atinge alvos, como polos comerciais dentro da Rússia. Ambos os lados miram sistemas essenciais para o funcionamento do país. A destruição de um depósito não decide a guerra, mas ataques repetidos sim. Obrigado. As consequências já não são sentidas apenas por uma empresa específica. Os estoques são redirecionados, o transporte fica mais lento e mais caro, o Estado desloca mais recursos de defesa, e os problemas acabam se espalhando por toda a economia. Por isso, os grandes depósitos dos centros de distribuição são dos pontos mais vulneráveis da economia de guerra moderna. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através do Valeu. Se quiser fazer o vídeo chegar a mais pessoas, clique em recomendar. Obrigado.